Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, nesta oportunidade a gente vai continuar com nossas aulas de acupuntura aplicada estética. Nessa parte nós vamos falar sobre algumas noções gerais sobre o que tem a ver com a medicina tradicional chinesa aplicada estética, até como nós tínhamos comentado antigamente nas outras aulas. Caso você não tenha visto a aula anterior, ela vai aparecer aqui em cima ou aqui embaixo num link, tá? Acessa logo antes de entrar nessa aula, ok? Então, nós tínhamos falado que a acupuntura, principalmente aplicada à estética, ela não é mais do que simplesmente acupuntura sistêmica. Porque uma vez que você vai tratar sistemicamente através da acupuntura, é que você vai obter, no caso, os resultados exteriores. Então, primeiro você trata o interior para os resultados exteriores, que obviamente vai ser aplicado na parte estética, tenham os efeitos esperados, tá, pessoal? Aqui só falando aqui, deixando o meu e-mail, qualquer coisa, né, para a gente ver. Então, vamos lá. Quando a gente estava falando dessas concepções que vamos ver hoje, entendeu? Que nós falamos na aula passada sobre o que está composto essa filosofia chinesa, que ela aborda bastantes coisas, principalmente o Tao, né, que é o tudo, o Yin e o Yang, e as 5 fases, ou também chamados 5 elementos, ou 5 estações. Você tem variados nomes, esses elementos, os 5 elementos, os 5 fases. Tudo isso nasce, né, obviamente, pela questão simples de que quando o ser humano ele se estabelece no mundo, ele começa a ter os questionamentos, a ter as percepções de como definir o mundo. Então, em base disso, ele observa muito a parte da simbologia, ou simbológica, na qual, né, com isso vai relatar as próprias experiências através de desenhos, enfim. Aí, quando ele tenta entender através da filosofia chinesa, ela vai perceber que, né, que é o Tao, principalmente, a composição de tudo, obviamente, é a parte intrínseca de tudo, de todas as coisas, praticamente. E nela nós vamos ter o Yin e o Yang, e as 5 faces que elas interagem com o Tao. Isso está, se a gente para entender melhor, isso está muito envolvido com a cosmologia chinesa, que até nós falamos um pouquinho na aula passada, e na qual, né, a cosmologia chinesa nos fala, representa a vida como se fosse uma bola girando no fluxo da água. No caso, tem uma onda de vento e água, aí elas vão estar girando, né, vai ter os vértices que se contraem, se expandem ritmicamente, dando origem ao Yin Yang. Né? E tudo isso são carregados pela corrente do Tao. É um pouco complexo de entender, mas nas próximas aulas iremos falando um pouquinho mais. E em base disso, desse Yin Yang, também temos as teorias das 5 fases, os 5 elementos, também chamados de Wuxin, né? No caso, como é no chinês, na qual ela estabelece o desenvolvimento de tudo, de todas as coisas, através das formas, dos sistemas e os acontecimentos. As nossas vidas do ser humano, elas se regem também através dessas 5 fases, que estão distribuídas dentro do Yin e o Yang, que é o Tao, é tudo. Você percebe que elas têm uma relação, no caso, igual de cada ser humano. Obviamente, a gente vai descrever um pouco mais esses 5 elementos, 5 faces, tá? E elas estão envolvidas na criação. E elas são quem? A madeira, o fogo, metal, terra e água, tá? Entender também que esse Yin Yang, né? Ela vai estar envolvida dentro dessas faces, dessas 5 faces, e o que vai gerar a forma das coisas, o caráter. Tanto que tínhamos falado, né, que esses 5 elementos elas têm algumas características que são inerentes em algumas pessoas, então se pode se representar com alguma delas. Isso até tínhamos conversado, né, através da mão, simbologia na mão, um exemplo.
E também elas representam cores, obviamente, dependendo o tipo de face, né? Verde, amarelo, vermelho, branco e o preto, que representam cada face. Essas faces, ou elementos, os 5 elementos, elas vão estar diferenciadas no Yin Yang, através das cores, no caso, né? Que elas, normalmente, elas vão se diferenciar pela intensidade. Por exemplo, as que são brilhantes ou intensas é o Yang. E as cores são pálidas ou difusas é o Yin. Deu para entender? Mas qualquer coisa, você pode me perguntar, deixa o teu comentário aqui no meu canal, alguma dúvida que a gente responde, ou também no grupo de WhatsApp da disciplina. Então, esse é um pouquinho mais desse Yin Yang, né? No caso, obviamente, tínhamos falado de uma alternância entre o sol e a sombra, ou seja, são coisas opostas, né? O calor e o frio, o seco e molhado. E ela se interage diretamente com as faces, no caso, né? Como, por exemplo, a Terra, ou também os estágios da vida humana, que ajudam, seja para aumentar ou diminuir o Yin e Yang. Por exemplo, de dia é Yang e à noite é Yin. Se for a madrugada, entra em concepção o que? As 5 fases, por exemplo, a madrugada é madeira, o meio-dia é fogo, a tarde é terra, a noite é metal e o período noturno é água, né? Como tínhamos falado no slide passado, no caso, as intensidades, elas marcam se elas são Yin ou Yang, essas 5 fases. Essas 5 fases, elas também diferenciam no ser humano estágios de transformação, tá? Também pode exemplificar padrões de expansão e contração na vida, proliferação e definhamento, né? Como podemos observar. Obviamente, essas fases são inerentes do ser humano também, e elas têm uma energia primordial intrínseca. Poderíamos falar que elas têm uma influência ontológica, já que elas vão formar os acontecimentos, isso de acordo com a medicina tradicional chinesa, com a filosofia tradicional chinesa. Ok? Aqui na figura que vocês observam, no lado direito de vocês, está, no caso, toda a conformação, né? O pentagrama, na qual comparte os 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal, água, né? Como tínhamos explicado. E elas estão envolvidas diretamente também com quem? Com alguns meridianos, principalmente, como vocês podem observar. Assim também, né, todos nós passamos por ciclos ou estações, no caso, e não deixa de ser a mesma coisa na natureza e nós mesmos. E durante esse ciclo podemos observar o poder de cada fase. Como assim, professor? Então, quando a gente nasce, é o Yang. Então, aí ele vai no nascimento, quando é um nenenzinho, aí a fase madeira. Quando ele vai evoluindo, no caso adolescente, ele já é uma fase terra. A fase fogo é na metade da vida, então um jovem, um adulto. E quando ele vai né, já aumentando a idade, tem a fase metal. E quando, no caso, terminamos nossa vida e a gente morre, entra para a fase água. Você percebeu que a intensidade do Yang ele vai subindo e depois ela se transforma em Yin e ela vai aumentando conforme chega, né, no final da vida, tá? Isso é um ciclo que se cumpre. Agora entender uma coisa interessante que é um pouco mais aplicado é a fisiologia tradicional chinesa. Então toda essa filosofia ela vai se transformar também ou vai ser evidenciada na questão fisiológica tradicional, que isso aqui é totalmente diferente do que nós tínhamos observado, ou que vocês estudaram na fisiologia, no caso da medicina ocidental. Isso aqui é um pouco diferente. E no caso, o principal objetivo dessa fisiologia, né, que no caso é a homeostase, né, aqui é manter a qualidade do Qi, tínhamos falado, né, que o Qi e o sangue. Tá? Porque eles são o que sustentam a nossa vida, né? O material do organismo, a integridade da mente e do corpo.
Isso vai estar exemplificado, no caso, na rede orgânica. O que é essa rede orgânica? É um conjunto completo de funções fisiológicas e psicológicas que vão estar exemplificadas, no caso, nos meridianos, tá? Por assim falar, no Yin, ele vai possuir órgãos que estocam o Qi, que é a essência, também chamada de essência. Aí vamos ter órgãos Yin e órgãos Yang. No caso, órgãos Yin, vamos ter essa lista que estamos observando aqui: fígado, vesícula biliar, coração, intestino delgado, baço, pâncreas e estômago, pulmão, intestino grosso e rim, bexiga. Obviamente, esses órgãozinhos eles vão representar, no caso, os mecanismos homeostáticos. Para fazer. E você sabe, né, que a homeostasia ela tem que regular a pressão, a temperatura e o metabolismo. Certo até aqui? Vamos lá. Já os Yang correspondem a vísceras que transformam a matéria. Então, eles são mais ativos e instáveis, né? Geralmente envolvidos nos processos de digestão e metabolismo. Ao juntar tudo isso, acabei de falar, né, sobre a rede orgânica. Essa rede orgânica, propriamente, ela vai ter suas responsabilidades, suas estratégias, já que cada rede orgânica, ou cada meridiano, ela cumpre uma função. Por exemplo, nesse primeiro, o fígado, que estoca sangue e regula o movimento do Qi. Já se você observa o rim, ele estoca a essência vital. O pulmão recebe e dispersa o Qi. O baço gera e distribui nutrientes. O coração proporciona o sangue e é o local da consciência. Então, se tiver alguma estagnação em algum desses meridianos, ela vai provocar uma desorganização energética, um desequilíbrio energético, que ela tem que ser tratada através da acupuntura ou qualquer estratégia da medicina tradicional chinesa. E isso causa, essas estagnações, elas causam dissonância. Um termo que se fala dessa dissonância por causa desse desequilíbrio das redes orgânicas, que elas, como nós sabemos, elas são interligadas, todos os meridianos. E esses desequilíbrios que nós estamos falando, eles vão causar o quê? Uma depressão, ou seja, uma diminuição. Ou também pode ser uma superatividade dessas redes orgânicas, que nós normalmente, na prática, a gente traduz como, no caso, a gente vai ter que sedar ou tonificar esses meridianos, esses pontos, né? E isso causa, obviamente, as doenças de excesso ou doenças por deficiência. Tá, pessoal? Então, aqui a referência, sendo referência ao Tratado de Acupuntura Estética. Não esquece de se inscrever no meu canal, é só clicar, no caso, no link aqui que estou mostrando, tá? Para receber, no caso, o aviso de novo material, tá? Esse aqui, lembrando, vai estar no SAF. Beleza, então, grande abraço. Tchau, tchau.